Então, falando de igrejas saudáveis e discipuladoras, a terceira estratégia. Eu quero trazer uma imagem para vocês antes disso aqui. Se você pode olhar essa imagem aqui. Esse círculo concêntrico, começando por estar centrado em Cristo, sendo discipulado por Cristo, conhecendo e me encontrando com Jesus, João 5,39, que nós já ouvimos hoje, tendo intimidade com Jesus, me encontrando com Ele quando leio a palavra, vivendo segundo, sendo um discípulo autêntico, vivendo discipulado e sendo discipulado por Cristo por meio de companheiros com quem eu caminho de jugo, companheiros de jugo com quem eu caminho. Então, primeiro, está centrado em Cristo, sendo discipulado por Cristo. Segundo, sendo um discípulo autêntico, sendo discipulado por Cristo, mas por meio dos irmãos com quem eu caminho. Uma vez que eu sou um discípulo do tipo certo, eu vou reproduzir discípulos do tipo certo. Livro do Edmund Chan, passa no IBMS Store, depois se você não tem ainda um tipo certo do Edmund Chan. Terceiro, no círculo concêntrico, terceiro, então como discípulo eu me torno um discipulador semelhante a Cristo. Como eu vou ser um discipulador? Porque vou reproduzir o processo que eu estou vivendo. O resultado de ser um discipulador vai reunir pessoas. O resultado de ter um processo intencional de discípulo e discipulador, e discípulos que fazem discípulos, resulta numa igreja saudável e discipuladora. E essa igreja saudável e discipuladora é uma igreja que nós já vimos o processo antes. Lembra que conversamos? Pessoas que crescem em maturidade e elas servem conforme seus dons e chamados. Então, vem uma igreja com as 4 marcas que nós vamos olhar daqui a pouco de novo. E aqui faltou um quinto, eu não me dei conta quando copiei a imagem para cá, o reino de Deus. A igreja é a maior expressão do reino de Deus. Ela não é a única, mas é a maior expressão do reino de Deus entre nós. Então, eu acho isso muito precioso, gente. Quando nós vivemos tempo de pessoas que estão com dificuldade de voltar para a igreja local. Dificuldade depois da pandemia de se sentir parte de uma igreja local. Entender a preciosidade que é ser parte da igreja, ser a noiva de Cristo que Ele vem buscar. Ele vem buscar a noiva dEle. Ele não busca a mim somente ou a você. Ele nos busca como sua noiva. Ele busca como igreja. E aí não é só eu que estou sendo amadurecida e preparada para a volta de Jesus. É como igreja que nós estamos tendo amadurecidos e preparados para a volta de Jesus. E isso é muito precioso. Então, faz sentido ser igreja. E para muitas pessoas não está fazendo sentido. Então, como esse círculo concêntrico precisa avançar na medida em que nós queremos entender em ser uma igreja saudável e discipuladora. Então, os nossos pontos altos, voltando à nossa página 27, letra A, o primeiro ponto alto são as 4 marcas de uma igreja saudável e discipuladora. Essa apresentação da igreja a partir das 4 marcas, lá na plataforma nós temos esses 5 vídeos que apresentam essas marcas. O primeiro vídeo é uma apresentação geral. O segundo é a primeira marca. Aí você vai indo, cada vídeo vai trabalhando uma marca. E o último vídeo vai falando do processo de implantação, então, das marcas na igreja. Esse é para startar um processo. É para quem quiser vir conhecer, esse é um sonho de ser igreja, igreja de Jesus. Nós não estamos dando de novo uma receita pronta de dizer, é assim, todo mundo, que nem a moda amarela do esmilinguido, todo mundo é amarelo. Não é, mas aqui estão princípios. Como você vai fazer isso acontecer em sua igreja? Você vai viver o DNA e depois você vai fazer o processo. E aí você vai entender o seu contexto. Então, esse primeiro é um ponto alto porque é uma maneira simples de comunicar o resultado que nós queremos na assessoria. E isso é bem importante, eu vou depois falar um pouquinho disso, mas eu quero dizer assim que um movimento de discipulado num país não vai se estabelecer somente pelos pastores viverem discipulado ou pessoas viverem discipulado. Um movimento de discipulado numa denominação
ou numa região, ou num país, ele se estabelece por ter igrejas saudáveis e discipuladoras. Então, o quanto é importante esse círculo concêntrico acontecer. Nós não queremos só discípulos que fazem discípulos, nós queremos discípulos que fazem discípulos no contexto de uma igreja saudável e discipuladora. Que o resultado é uma igreja saudável e discipuladora, porque eles estão integrados numa igreja. E isso é precioso demais. Agora, número 2, estratégias sinérgicas na implementação. O processo de implementação das 4 marcas de uma igreja saudável e discipuladora acontece por meio da sinergia dessas 3 primeiras estratégias. Qual é a primeira estratégia que está aí no seu manual, na letra 2? Capacitação. Mike Breen nos traz um conceito muito importante quando ele trabalha a cultura de discipulado. Ele diz que o primeiro estágio para mudança de cultura é mudar a cosmovisão. E esse é um processo, quando nós falamos de capacitação aqui, não é mudança de cosmovisão porque você recebe um bocado de informações, vai num treinamento e recebe um bocado de informações, que você nem sabe, depois não lembra metade, porque falando, você não lembra metade. Então, mas é um processo formativo, que nós já falamos aqui. A mudança da cosmovisão, porque eu sou confrontado com a palavra, o Espírito gera em mim uma convicção divina, eu preciso ser um discípulo do tipo certo. Eu, pastor, eu, pastora, eu, esposa de pastor, preciso ser esse tipo de discípulo, do tipo certo, para que isso flua para dentro da minha igreja. E essa convicção precisa ir descendo para dentro da igreja. Agora, essa convicção é gerada pela palavra de Deus. Eu preciso ser confrontada. E essa mudança da cosmovisão. Todo mundo estar alinhado na mesma página. O pastor, os líderes da igreja. Para uns, discipulado é só o relacionamento. Discipulado acontece em todos os espaços. Para outro, discipulado é um estudo bíblico. Para outro, discipulado é aquele culto nas casas que tem lá. Tudo, não é que não aconteça discipulado. Mas quando você traz eles para um alinhamento, para esse tempo de capacitação, você alinha todos na mesma cosmovisão. Ele dizendo, e você alinha com eles a expectativa que você tem em relação a eles viverem discipulado. Quando eles startam os microgrupos, eles sabem que nível de compromisso você quer naquele grupo de discipulado de líderes. Eles sabem como eles devem se preparar e o quanto é importante essa lei 10-90, que 90% acontece do crescimento antes ou depois do encontro do microgrupo discipulado, me preparando bem e aplicando no segmento aquilo que eu ouvi de Deus em minha vida. Vindo para o encontro, compartilhando e prestando conta. Por quê? Porque nesse alinhamento de cosmovisão, isso está alinhado a partir da capacitação. Está alinhado a partir da capacitação o que você tem a expectativa de que eles são líderes e que no tempo certo eles também façam discípulos. Porque eles entenderam que um discípulo autêntico faz discípulos. Agora, com esse processo da capacitação, assistindo às aulas e vindo para compartilhar, não é que você não tenha ganhos cognitivos de informação. Mas você vive um processo de formação porque você traz o que você ouve lá. Na própria capacitação já é trazido exemplos, conteúdo objetivo e conteúdo subjetivo de quem está falando, e é trazido aquilo para o contexto do compartilhar aqui do microgrupo. Então eu já vou aplicando em minha vida, eu já vou vivendo discipulado aqui, enquanto eu estou vivendo aqui o microgrupo. Então é bem interessante que quando faz os 5 vídeos, aquele do Igreja Saudável e Discipuladora, que é uma apresentação, é sonhar com essa igreja, entender que ele vai começar o pastor ou líder a viver esse discipulado, porque nós estamos sonhando em ser essa igreja, esse é um primeiro filtro. Os pastores que vêm e não viram os vídeos, não se prepararam, os líderes, fica de olho, porque se ele não tem o compromisso nesse primeiro filtro aqui, fica de olho porque depois ele dificilmente vai ter um nível de compromisso no segmento. Ou você precisa chegar junto e deixar mais claro para ele isso. Quando ele passa pelo processo dos vídeos do EAD e vai compartilhando aqui no microgrupo, é o segundo filtro. Se ele fez isso meia boca, depois quando você startar, você tem que chegar muito junto para ver se ele vai se comprometer mesmo.
Então, você pode ir fazendo contratos claros no processo, dizendo, olha, você caminha aqui, mas terminada essa caminhada, vamos avaliar junto aqui, se de fato é isso, se de fato tem o comprometimento que é necessário para você ir para o outro estágio. Então, quando ele começa a viver um microgrupo discipulado aqui, você vê um grande compromisso dele, porque terminou aqui a capacitação, e ele diz, eu quero reproduzir, você pode dizer, ok. Porque você vê que ele tem compromisso. Porque se ele não tem compromisso aqui, o que ele vai reproduzir reflete da mesma forma como ele vai reproduzir. Então, quanto isso é importante, um processo formativo aqui. Então, a primeira estratégia sinérgica, quando você quer olhar para dentro da igreja local, é capacitação num projeto formativo, para ter todos na mesma página, a mesma visão, sonhando junto com você, as mesmas referências. O segundo é viver discipulado. Se não viver discipulado, não vai ter esse DNA, gente, para reproduzir. Então, antes a gente dizia, vamos nos reunir no final de semana, vamos fazer um treinamento, semana que vem você começa na sua igreja grupos. Já vi muito de movimentos assim. E era o que estava muito acontecendo, e teve seus ganhos. Mas a pessoa só tinha uma compreensão cognitiva do que era discipulado, ela não tinha o DNA para reproduzir. Então, fazer aqui o processo formativo, viver discipulado no microgrupo, e aí depois reproduzir, aí entra a necessidade da assessoria. Quando é que entra a necessidade da assessoria? Quando vai reproduzir. Quando a pessoa vai reproduzir, ela começa a ser assessorada. Quando a pessoa que ela está aqui trabalhando no microgrupo discipulado com ela, quando essa pessoa reproduzir, ela sabe assessorar o seguinte, por quê? Porque ela está sendo assessorada. Então, é um processo natural. Então, a assessoria entra como uma terceira estratégia sinérgica por causa de uma necessidade do processo de reprodução. Então, starta o processo com capacitação. Para muitos trabalham primeiro uma cultura de discipulado. Em vez de entrar já com a capacitação, vai trazendo tarefas prévias, às vezes para o encontro que já tem com pastores, ou encontro que já tem com mulheres líderes na igreja, ou com líderes. Vai trazendo uma tarefa prévia para o encontro. Vai fazendo pequenos grupos no encontro para compartilhar uma pergunta, orar como posso te ajudar em oração, prestar conta de todo encontro. Dá uma tarefa de aplicação daquilo, eles têm que aplicar o que eles ouviram, voltam para prestar conta, eles nem sabem que estão vivendo discipulado, mas estão numa cultura de discipulado. Ouvir Deus, tarefa prévia, aplicar em sua vida, relacional num pequeno grupo mais próximo, construir relacionamento, prestar conta no outro encontro. Você está, como diziam os mineiros, né, o Paulo César é paranaense, mas está tanto ano em Minas Gerais que já é mineiro, né? Vai comendo pelas beiradas. Você vai trabalhando cultura de discipulado. Até que você entende que esses pastores ou esses líderes, seja qual for seu contexto, eles já estão num nível de você selecionar e dizer, esse cara, esse aqui, mostrou compromisso nesse processo, agora você traz eles para um processo de AD que exige muito mais compromisso. Então, é possível que você trabalhe cultura de discipulado com eles, um pré-discipulado, e você entre em discipulado com processo de capacitação, de viver discipulado em microgrupo e reproduzir assessorado. Mas as estratégias são sinérgicas. Se você entrar com eles, vivendo no microgrupo discipulado, para eles aprenderem empiricamente, só pela vivência, o que se espera deles, você vai ter bastante prejuízo no processo. Por quê? Porque eles entram ali, eles estão com uma outra cultura de estudo bíblico. Até que você, pelo modelo do que você está fazendo com eles percebam o que você espera deles, você pode ter desgaste, vai ter dificuldade de comunicação, vocês vão gastar um tempo e vão ter alguma dificuldade para aprofundar depois, fica falhas e gargalos no meio. Então, a capacitação é importante porque eles fazem o alinhamento enquanto eles já estão vivendo. Tranquilo isso, gente? Então, essas 3 estratégias são sinérgicas. E nós temos trabalhado, por exemplo, com missionários, grupos de discipulado e missionários, a mesma proposta. Outros grupos de discipulado especializado, a mesma proposta. Sempre essas 3 estratégias, como elas podem acontecer dentro do processo. Ok? Terceiro ponto alto, igrejas que mantêm sua identidade confessional. Customização do processo para a realidade da igreja ou denominação, para que o projeto reflita a identidade do seu público-alvo.
que tenha um nome. A Convenção Batista Nacional está chamando de Igreja Fiel e Discipuladora. A Batista do Bacaxiri, Igreja Discipular Multiplicadora. É isso, né, Marcos Paulo? Igreja Discipular Multiplicadora. E eles estão dando identidade para isso. Eles estão criando elementos que estão dando identidade para o processo deles. Por quê, gente? Os batistas vão ficar super felizes de escutar um batista, de ter uma identidade batista ali, que fique claro, ó, gente, isso aqui é coisa nossa, não tem nada estranho nisso aqui, né? Assim como os luteranos estão com o seu projeto, assim outros. O que vai fazendo? Você vai customizando. Luteranos é um movimento, gente. O movimento Encontrão é um movimento, não é uma instituição. É por adesão que os pastores vêm. Então, eles estão criando, estão customizando como um processo deles. Vieram por adesão bem orgânico, agora a gente está organizando melhor, né? Para fluindo aqui. Mas a gente deixou um tempo que eles foram vindo e agora a gente está organizando um pouco mais para ser mais intencional a assessoria e fluir o processo. Mas cada lugar precisa pensar como nós podemos trazer isso aqui para comunicar bem nossa identidade, aquilo que nós estamos vivendo, que Deus nos chamou para ser igreja. Ok? O quarto item, ponto alto, igrejas referenciais nas denominações ou redes. Igrejas que vivem o processo e reproduzem o processo em outras igrejas. De novo, aquilo que eu trouxe antes. Se queremos um movimento de discipulado, nós temos que ter um movimento de igrejas saudáveis e discipuladoras. Então, como isso pode acontecer como movimento em torno de você? Talvez você diga, eu mal estou dando conta da minha igreja. Mas, querido, nós influenciamos, para bem ou para mal. Vocês concordam? Se somos igreja, nós estamos na vitrine, gente. Quantos pastores chegam para você e perguntam, como é que você está fazendo aquilo, hein? Você está fazendo esse negócio bacana lá, como é que você está fazendo isso? Informalmente, o que ele está fazendo? Está querendo que você ajude, explique para ele o que ele está fazendo. Muitos vêm com esse pensamento utilitarista. Me diz que está fazendo, eu quero uma estratégia e vou lá fazer. Mas aproveita o gancho, aproveita a dor dele, aproveita a necessidade dele. E aí vem, então, o processo de dizer, cara, você quer caminhar com mais compromisso em relação a isso? Você quer uma ajuda maior? Você quer uma ajuda melhor? Esse é o processo. Vem caminhar com a gente. Mas aproveita essa dor que ele está trazendo, essa pergunta que ele está fazendo. E com isso você vai, querendo ou não, é a sua igreja. Querido, o que você está vivendo já é mais do que ele tem. Porque você está tendo clareza. A maioria dos pastores não tem mais clareza do que a igreja querem ser. É a maior crise. E aí eles entendem que se eu pego um pacote aqui, uma estratégia lá, isso vai me dar identidade e razão de ser igreja. Não paro para sonhar essa igreja. Que igreja eu quero ser? E o que eu vou fazer com o que Deus quer que eu faça para ser essa igreja? E para viver esse processo para ela acontecer. Aí vem a riqueza de caminhar junto, onde ajuda um ou ajuda o outro a ser essa igreja. Isso não está isso no nosso meio? Os pastores não fazem assim? E aí, fulano, o que você está fazendo? Aí eles veem o que você está fazendo. Então, entenda que seja o que você fizer em sua igreja local, você vai influenciar aqueles com quem você caminha. E Deus está dando para você uma oportunidade de você caminhar em ser uma igreja saudável, uma igreja discipuladora, uma igreja farol onde você está. E deixa Deus te dar no tempo certo esse movimento de você caminhar com outros. Quem caminha aí com o Tércio e com a Martinha, no tempo certo eles vão orientando, assessorando você de você caminhar com outros. Mas fique atento naqueles que têm sede e estão fazendo boas perguntas para você. Da mesma forma, aí o Moisés trazendo esses assembleianos, aí o Alex da Bahia, né, Alex? Ô, gente, que coisa mais linda. Começou com o Alex, começou com Moisés, né, Moisés? Começou com Moisés. Hoje nós já temos quantos pastores lá em microgrupo? Você tem um microgrupo de pastores, além da tua igreja? 9 no total. E todos os pastores, isso é importante na Assembleia de Deus, todos os pastores presidentes da igreja, eles têm poder de mudança na igreja. Começou com quem? Com um. Tem que ser o Moisés, né? Com a vara dele. É isso aí. Então, ter igrejas. Mas o que fez o Moisés? O Moisés está fazendo o processo na igreja dele. Na medida em que ele está fazendo na igreja dele, ele fez, ele voltou, teve que voltar um pouquinho, né, Moisés?
E aí fui indo o processo, agora ele faz isso com os pastores do microgrupo de discipulado dele. É de Deus, gente. Não é sobre nós. Crescimento, multiplicação é milagre de Deus. O que nós temos é dizer, eis-me aqui, e ficar atento para nos juntar a Deus no que Ele está fazendo. Então, ponto alto é ter igrejas referenciais nas denominações ou redes. Assim, os metodistas na 5ª região, Paulo, Ito, Marcelo, que está aqui. Quem vai estar no seminário do IFD, eu vou dar um linkzinho do Marcelo. Gente, Marcelo é uma graça. Marcelo, vou falar, tá, Marcelo? Marcelo era jornalista da Globo, gente. Deixou lá o microfone, as entrevistas, tudo lá, que ele fazia, as coisas, tudo para ser pastor. Olha que lindo, não é? Saiu de trás do arado. Mas isso que ele deu, Deus, ele usa também no ministério, faz parte da nossa equipe. Quando vocês veem lá os carrosséis na sexta-feira, que aparecem lá, dos estudos, David, da Bíblia do Discipulado, quando coloca lá os estudos em forma de carrossel, é o Marcelo que faz. Ele serve ao reino com isso. Mas tem um videozinho dele que vocês vão ver lá como ele apresenta aqui na igreja dele, lá em Campinas, Campo Elíseos, Campinas, São Paulo, ele está caminhando com essas 4 marcas. Então, essas igrejas, Paulo, Ito, Marcelo, na 5ª região, são igrejas que estão vivendo o processo e, a partir deles, esse movimento de assessorar outros pastores. Sempre eu vivo, eu faço em minha igreja, isso me dá autoridade para que eu possa assessorar outros. Está claro isso para a gente? E nossos pontos a melhorar... Quanto a igrejas saudáveis e discipuladoras, igrejas referências nas denominações ou redes. Precisamos de igrejas claras. Ao mesmo tempo que isso é um ponto alto, esse princípio, e nós já temos em muitas, nós precisamos agora que essas igrejas avancem. Por quê? É um movimento novo, gente. Nós precisamos pelo menos 1 ano para o pastor viver discipulado, para os líderes viverem discipulado, para no ano seguinte começar a reproduzir algo para dentro da igreja local, para chegar a pequenos grupos e reproduzir isso. Para igrejas que estão começando, ou mesmo de fazer o alinhamento. Você não vai fazer o alinhamento lá nas células que você já tem tendo discipulado e evangelismo nela, colocando discipulado nas células. Você vai deixar como está e você vai começar o processo de cima para baixo de alinhamento. E isso demora tempo. Então, deixar o tempo para essas igrejas, algumas delas que já estão no processo de alinhar equipes e ministério, fazer esses alinhamentos. A Batista Montserrat Tércio está fazendo o mesmo processo agora, indo para os líderes de célula até o final do ano, todos os líderes de célula em microgrupo, né? Líderes gerais, tanto de ministério como líderes de célula. Até dezembro, isso. E o Maidana está trabalhando, cadê o Maidana? Maidana está trabalhando agora para depois alinhar dentro das células os subgrupos com discipulado e evangelismo. Olha como é um processo. São camadas, né? Como o Tércia Martinha gosta de usar a expressão camadas. São camadas, equipe pastoral, aí eles foram descendo, foram alinhando. Eles já tinham cultura de discipulado. Eles já viviam discipulado. O que eles foram é ajustando os odres até chegar lá. Então, o nosso desafio agora é deixar essas igrejas realmente chegar até na última camada, no último estágio com o discipulado, até lá dentro das células. O Ito já tem feito isso na igreja dele, né? E são 2 anos, né, Ito? Que também já tinha cultura de discipulado, até que alinhou e chegou lá. E agora trabalhando equipes de ministério, de alto rendimento. De novo, olha o livro do David lá na IBMS Story depois, equipes de alto rendimento. Diz que esses plim-plim no meio assim funcionam melhor do que quando você para, gente. Eu entendi isso do marketing. Outro ponto a melhorar, trilha de capacitação. Aí vem um sonho meu, gente, e isso é bem especial. Trilha de capacitação eu sei que a Montserrat aqui já está se organizando para ter a sua plataforma EAD, com sua carinha batista, né? E isso é muito especial. Os luteranos aí estamos caminhando para ter os vídeos numa plataforma lá da Faculdade de Teologia, FATEV de Curitiba. Os metodistas aí, tivemos uma reunião essa semana, né? Está saindo 5 vídeos, está saindo a plataforma. Então, mais uns 2 meses, eles já vão poder disponibilizar para os batistas uma trilha de capacitação. O mesmo princípio, gente. A metodista diz, não, tá bom, tudo bem, me perdoam, tá? Que bênção vocês serem metodistas, viu?
já tendo a plataforma. A Convenção Batista Nacional já fez isso. Eles já têm a plataforma deles. Como eles não conseguiram em tempo hábil gravar os vídeos deles, eles entendem que os vídeos da nossa plataforma estavam bons para eles. Então eles migraram nossos vídeos para a plataforma deles. Só editaram lá a logo deles no início, botaram a cara deles, fizeram uma introdução, botaram que é parceria e está lá servindo eles. Mas a Convenção Batista Nacional entra no seu site. Bacaxiri está conversando também, né, sobre isso. Então, como é importante, quando eu falei antes de customizar, de ter a sua identidade. Então, pensar, esse é um ponto a melhorar, cada um. Mas é assim, ó, está todo mundo focado em fazer o processo da igreja local e ter alguém que foca também no processo, ter uma equipe que faz isso, demanda um tempo e precisa também para que isso aconteça. Mas esse é um sonho e é aqui um ponto a melhorar. E o último ponto a melhorar, página 28, número 3, é o encontro de sinergia entre as igrejas faróis. Ter encontros de sinergia entre as igrejas faróis para demandas específicas que são comuns a elas. Uma demanda, uma igreja sede, que tem igrejas filhas. Como é a relação da igreja sede com as igrejas filhas? A capacitação acontece toda na igreja sede ou acontece nas igrejas filhas? O que é centrado na igreja sede e o que é centrado nas igrejas filhas? Como esse processo todo acontece de implantação das 4 marcas, na igreja sede e nas filhas? É uma igreja multissede, que tem várias sedes, como Álvaro Rea, em Barquisimeto, na Venezuela. É uma igreja como os metodistas, é a igreja central, mas todas são congregações e se tornam independentes com a medida do tempo. Elas vão ganhando autonomia como igrejas, mas continuam vinculadas em rede com essa igreja mãe aqui. Então, nós vamos fazer um encontro agora em junho para quem tem essa realidade de ser igreja mãe e que tem igrejas filhas, para conversar como esse processo das 4 marcas estão acontecendo. E o Álvaro Rea vai ser que vai trazer um dos casos, e os metodistas, o Paulo Pontes, vai trazer como eles têm feito isso, o processo na realidade. 2 estudos de caso e sentar numa mesa e dizer como é que vocês estão fazendo Bacaxiri, como é que vocês estão fazendo Batista do Povo, como é que vocês estão fazendo, e aprender um junto com o outro. Assim, tem outras demandas específicas dessas igrejas faróis, que a gente quer promover encontros com temas específicos assim, para troca, aprender um do outro. Então, esse é um ponto a melhorar, e vamos ver se esse ano a gente starta aí algumas coisas que podem servir melhor ao processo. Gente, esse é o caminho que nós temos feito, ok? Que Deus tem dado, o mover de Deus, e tudo é sobre Ele. Mas sempre precisamos de novo voltar. Todo esse movimento, o resultado final que queremos são igrejas saudáveis e discipuladoras. E um movimento de igrejas saudáveis e discipuladoras que expressam e implantam o reino de Deus entre nós, né? Que sinalizam esse reino de Deus entre nós, certo? Na página 28, número 2, o que Deus está falando. Dedique agora 3 minutos. O que você mais precisa sobre isso como indivíduo? O que sua igreja mais precisa? O que as igrejas da sua denominação